Prezados alunos, vamos estudar o peculato culposo. Peculato culposo, que é o artigo 312, parágrafo 2º. O crime consiste no seguinte, leia o parágrafo 2º. Se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem. Então, peculato culposo é o fato do funcionário público ter concorrido culposamente para o crime de outrem. Ok? Bom, então a primeira questão que surge é o significado dessa expressão concorrer culposamente para o crime de outrem. Ok? Uma primeira corrente entende que essa expressão crime de outrem deve ser um peculato doloso. Então, o peculato culposo seria, para a primeira corrente, o funcionário público concorrer culposamente para um peculato doloso. Ok? Muito bem. Uma segunda corrente entende que pode ser qualquer outro crime, que outrem seria aí um pronome que abrange qualquer outro crime. Então, concorrer culposamente para o crime de outrem, leia-se, para qualquer outro crime, isto é, para um furto, para um roubo, para um latrocínio, em suma, para qualquer outro crime. Existe uma polêmica aí sobre esta questão, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, vamos lá. O funcionário público esquece a porta da repartição pública aberta. Esquece a porta da repartição pública aberta. Daí um ladrão entrou lá e subtraiu bens. Esse ladrão que subtraiu bens vai responder por furto, ok? E o funcionário público esqueceu a porta aberta. Para a primeira corrente, fato atípico, pois concorrer para o crime de outrem significa concorrer para um crime de peculato. Se ele concorrer culposamente para outros crimes, ele não praticaria nenhum crime. Ok? Para a segunda corrente, crime de outrem pode significar qualquer outro crime. Então, para a segunda corrente, ele praticaria o peculato culposo. Então, se ele esqueceu a porta aberta e ocorreu um furto lá dentro, para a segunda corrente ele responderia por peculato culposo. E para a primeira corrente ele não responderia por crime nenhum. Tá? Então, existe aí uma polêmica sobre o significado da expressão crime de outrem. Particularmente, eu entendo mais correto que a expressão crime de outrem deve ser um peculato também, concorrer culposamente para um peculato doloso. Porque se for para qualquer crime, abre a porteira aí, né? Fica muito amplo, né? Então, por culpa do funcionário público, ocorre um homicídio. Então, ele vai responder por peculato culposo. Por culpa do funcionário público, ocorre um roubo. Então, ele vai cometer peculato culposo. Mas, em suma, tem duas correntes, tá? Sobre o que significa crime de outrem. Bom, vamos para alguns exemplos, então, que costumam ocorrer aí de peculato culposo, tá? O tesoureiro esquece o cofre aberto e um outro funcionário vai lá e subtrai o dinheiro do cofre. Ok? Tesoureiro esquece o cofre aberto e um outro funcionário subtrai dinheiro do cofre. Este funcionário ladrão, o que subtraiu, responde por peculato furto. E o funcionário que esqueceu aberta a porta do cofre, peculato culposo. Ok? Então, ele concorreu culposamente por um crime de outrem. Um outro exemplo aí. Vamos lá. O funcionário superior não dispensa o subalterno de prestar contas. Dispensa o subalterno de prestar contas. Ok? Então, o subalterno recebeu algum dinheiro público aí para fazer algumas coisas e o superior não precisa prestar contas não. Ok? E o subalterno se aproveitou para se apropriar do dinheiro, da sobra, vamos dizer assim. Se apropriou da sobra. Então, este funcionário subalterno responde por peculato apropriação. E o superior que o dispensou de prestar contas responde por peculato culposo. Ok? Um outro exemplo. Funcionário público que tem a senha aí para sacar dinheiro público, ele tem a senha, ele passou a senha para outro funcionário público. Ele passa a senha para um outro funcionário público. Daí o outro funcionário foi lá, sacou dinheiro e se apoderou do dinheiro. Então esse funcionário responde por furto, ou melhor, por peculato, furto, né? Vai responder por peculato, furto. E esse funcionário que havia ali passado a senha
peculato culposo. Ok? Então, o funcionário que tinha a senha passou a senha, acabou contando a senha, né? Ah, a senha é essa, tal. Ah, numa conversa boba aí, passou a senha. O outro guardou, foi lá e subtraiu o dinheiro. Então, esse outro funcionário vai responder por peculato furto, e aquele que, por culpa de passou a senha, vai responder por peculato culposo. Bom, então, o peculato culposo significa concorrer culposamente para o crime de outrem. Então, o peculato culposo, eu costumo dizer, é um crime acessório. É um crime acessório porque ele só se configura se houver um crime principal, que é esse crime de outrem. O peculato culposo só se verifica se ocorrer o crime de outro. Porque se não passou a senha, mas aquele funcionário é honesto, não fez nada. Dispensou de prestar contas, mas aquele funcionário é honesto e prestou tudo certinho, não se apoderou de nada. Então daí não vai ter. Então, crime culposo, não é isso? O crime culposo, peculato culposo só se configura se ocorrer um crime. Por isso que o peculato culposo é um crime acessório, porque ele só existe se houver este crime de outrem, tá? Então, o peculato culposo consuma-se com o crime praticado por outrem, consuma-se com o crime praticado por terceiro, ok? A consumação do peculato culposo com o crime praticado por terceiro. O peculato culposo não admite tentativa. Não admite tentativa, pois vocês sabem, crime culposo não admite tentativa. Ok? Muito bem. Então, é preciso, para que haja o peculato culposo, é preciso que a culpa tenha contribuído para o crime de outrem. Então, vamos lá, vamos colocar alguns requisitos aí do peculato culposo. Primeiro, que a culpa tenha contribuído para o crime de outrem, isto é, a culpa do peculatário culposo facilitou o crime de outrem. Então tem que ter nexo causal entre a culpa e o crime de outrem. Tem que ter esse nexo causal, quer dizer, o crime de outrem foi praticado graças à culpa do funcionário. Ok? E o segundo requisito, ausência de conluio entre o funcionário desidioso e o que praticou o crime. Ok? Quer dizer, não há um conluio entre eles. Porque se houver um conluio entre eles, daí o peculato é doloso. Vou deixar a porta do cofre aberta para você subtrair, hein? Daí esse funcionário, ocorrendo a subtração, o funcionário ladrão, peculato furto, e aquele funcionário que deixou a porta aberta propositadamente, também responde por peculato furto. Então, no peculato culposo não existe o conluio entre o funcionário público que agiu com culpa e aquele que praticou o crime. Ok? Muito bem. Bom, a questão do peculato culposo, o que mais costuma cair no concurso é a questão da reparação do dano ou restituição do bem. Então, no peculato culposo, se o peculatário culposo reparar o dano ou restituir o bem antes do trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Então ele tem um prazo longo, né? Se ele repara o dano ou restitui o bem antes do trânsito em julgado da condenação, extingue a punibilidade. Ele vai ser isento de pena no peculato culposo. E se ele reparar o dano ou restituir o bem após o trânsito em julgado, após a ser condenado, portanto, com o trânsito em julgado, a pena ainda é reduzida na metade. Ok? Então isso é importante, que é o artigo 312, parágrafo 3º. Essa questão sempre cai. Então, o funcionário público foi condenado por peculato culposo. Se ele reparar o dano antes do trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Foi lá e pagou os prejuízos que a administração teve, né, ou restituiu o bem, extingue a punibilidade. E se ele reparar o dano após o trânsito em julgado, a pena ainda reduz na metade. Ok? A pena reduz na metade. Ok? Muito bem. Bom, se quem reparou o dano foi um terceiro, mas fez o pagamento em nome do funcionário público, o funcionário vai se beneficiar. Então, o funcionário se beneficia quando ele repara o dano, então um terceiro repara, mas no nome do funcionário. Se o terceiro reparou em nome do funcionário público, o funcionário público também vai ser beneficiado. Ok?
a reparação tem que ser completa. Para ter esse benefício, tem que reparar todo o dano, todo o prejuízo. Esse benefício não se aplica ao peculato doloso. Ao peculato doloso aplica-se o artigo 16 do Código Penal, que diz: se reparar o dano antes do recebimento da denúncia, a pena reduz de 1 a 2/3, mas é um benefício menor, né? Tem que reparar antes do recebimento da denúncia e a pena reduz de 1 a 2/3. Isso no peculato doloso. Agora, no culposo, se reparar antes do trânsito julgado, extingue a punibilidade. Se reparar após o trânsito julgado, a pena ainda reduz na metade. A reparação pode ser feita pelo funcionário ou então por um terceiro, mas em nome do funcionário, que faz o pagamento em nome do funcionário. Ok? Aí me veio na cabeça o seguinte exemplo aí. Imaginemos, funcionário público, por culpa, esqueceu a porta do cofre aberta. Por culpa, ele esqueceu a porta do cofre aberta. Ok? Daí um outro funcionário público, ladrão, foi lá para pegar o dinheiro. Mas foi preso em flagrante. Esse funcionário ladrão foi preso em flagrante. Então, o funcionário público ladrão vai responder por tentativa de peculato furto. Tentativa de peculato furto. Ok? E o funcionário que esqueceu a porta do cofre aberta? Ele responderia por peculato culposo, porque ele concorreu por crime de outrem. Concorreu por uma tentativa. Tentativa também é crime. Então, ele concorreu por crime de outrem. Será que ele responderia por peculato culposo? Uma questão interessante, né? No meu modo de ver, não. Por quê? Porque não houve dano, né? Não houve dano. O peculato culposo, no meu modo de ver, só é punido quando houver algum dano para a administração pública. Por que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte, porque se ele repara o dano, extingue a punibilidade. Então, significa que a lei só tem interesse de punir quando houver dano. Porque senão, nesse peculato, em que houve uma tentativa de peculato furto, aí, se ele fosse responder por peculato culposo, ele não teria esse benefício. De extinguir a punibilidade pela reparação do dano. Ele não teria o benefício da punibilidade ser extinta pela reparação do dano, porque não tem o que reparar, né? Não tem o que reparar, não houve dano. Entenderam? Interessante essa questão, né? Então, o funcionário público esquece a porta do cofre aberto e um outro funcionário tenta praticar um peculato furto. Então, esse funcionário responde por tentativa de peculato furto. E o funcionário que esqueceu a porta do cofre aberto, no meu modo de ver, não responderia por peculato culposo, porque não houve dano, né? E que se não há dano, né, a lei não tem intenção de punir, né? Não tem interesse em punir. Tanto é que se ele repara o dano, extingue a punibilidade. Ok?